e a apresentação do primeiro bloco de trabalhos. Aí, se algum representante do segundo trabalho aparecer, a gente tem, ao fim desse bloco, a gente busca algum representante. Oi, tá me Olá, ouvindo? Oi, eu sou a Caroline, eu sou do segundo trabalho. Tô com utilização os da cultura problemas pop? técnicos. Ah, Isso. tá ótimo. Tô tentando colocar a câmera aqui, mas eu tô com áudio já. Ah, tudo bem. Então Pronto, tá bom. então já completou, não foi, Danilo, agora, né? Completou. Agora temos todos os trabalhos com pelo Ótimo. menos um representante. Tá ótimo. Bom dia, Caroline. Acredito que ninguém vai ter problema, tá, gente? Para abrir câmera, para abrir microfone, eu configurei a sala para ela ser assim mesmo. Então vamos começar a apresentação do primeiro bloco de trabalhos. Estamos com a sessão sendo gravada já, tá, gente? Tá sem áudio, Danilo? Sem áudio? Eu não sei se mais Sem alguém áudio, tá. a minha aluna aí, a Érica, minha orientanda. Eu sou o Gilvan Denis. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia, Sem professor. áudio, amigão. Obrigado por avisar. Já vou. Hum. Agora verifique Eu para me mim. chamo Érica Jane Costa, estou aqui para apresentar um pouco mais do meu trabalho, né, da minha proposta. Ela se chama Metodologias Alternativas para o Auxílio do Ensino de Física através da Sala de Aula Invertida. Eu vou mostrar um pouco o que foi que me motivou a fazer esse trabalho, o que é que eu mostro, trago como referencial teórico para isso, algumas noções e teorias norteadoras, e também vou fazer os meus agradecimentos devidos, tá bom? Bom, como coautor esteve também o meu professor orientador do TCC, o Paulo William Simão de Oliveira, e também o meu orientador atual de mestrado, que é o Gilvandene Leite Salles. Todas as informações estão aí para acompanhar quem são. Bom, vamos introduzir. Por que metodologias ativas, para o ensino de física? Porque eu percebi, de acordo com a própria Mate, em uma pequena entrevista que eu fiz com alguns alunos lá do IFCE, numa turma de física moderna, eles tiveram dificuldade para aprender um pouco do conteúdo de Michelson Morley, aquele experimento que envolve os interferômetros e que é visto de forma bastante abrangente, principalmente na cadeira de física moderna. Então, a partir daí, eu vi uma necessidade de me questionar e ver maneiras, pelo menos teoricamente, que é como eu trago a partir da minha apresentação do trabalho, formas de melhorar o ensino deste conteúdo. O que foi que me motivou? O que é que pode auxiliar no ensino da física moderna, ou no ensino da física propriamente dita? Daí vem uma resposta que seriam essas metodologias ativas, que elas viriam como uma alternativa, primeiramente questionadora, que eu trago mais aqui no meu trabalho, no meu resumo, uma parte teórica em que ela envolve um questionamento que vai trazer essa ideia, essa dicotomia, do professor e do aluno, deles principalmente como troca e quebra daquilo que eles realmente representam em sala de aula. Porque quando a gente fala de educação tradicional, nos vem logo a ideia, de toda aquela educação que vivemos atualmente, em que as escolas são baseadas no modelo de ensino e de metodologia que os professores, e ao qual nós, também somos influenciados a viver, a estar ali nele. Essa educação crítica vem justamente no sentido de nos fazer pensar quem é o aluno naquele processo de aprendizagem, Também é questionado acerca do papel desse professor. Quem é o professor? O que é que ele faz? Já que ele está ali como detentor do conhecimento, será que ele é apenas um mediador deste conhecimento? Então, quando a gente também fala de ensino, aprendizagem, vem-nos a pergunta também de o que é que seria a função do aluno nesse processo.
Será que esse aluno está ali apenas para aprender? Como é que ele vai aprender? Então, a metodologia ativa, ela vem principalmente nessa perspectiva de colocar o aluno no centro do processo, né? Daí vem o nome ativo. Então, quando a gente traz essa importância para o aluno nesse processo, nos vem ainda mais o questionamento, também de acordo com a teoria do Mohan e principalmente da Diesel, de 2017, o conteúdo ele é dispensável. Não que ele não seja importante, claro, ele é importante, mas a forma como ele nos é trazida não é uma forma adequada na qual o aluno possa se desenvolver melhor, principalmente nesse quesito do ensino de física. Né? Uma coisa bastante importante é que os estudantes ocupam o centro das ações educativas e o conhecimento é construído de forma colaborativa. Então, quando ele traz esse conceito, Diesel, é no sentido de que o aluno, a partir de então, sob uma perspectiva de metodologia ativa, deveria colaborar. Então, ele tem um papel nesse processo, não é apenas o professor. Ele colabora, assim como os outros também. A sala de aula invertida já é uma metodologia ativa, né? Do flipped, em inglês, né? Trocar, onde o professor vem para trazer o conteúdo em sala de aula e os alunos depois levam para casa para aplicar. Na sala de aula invertida já seria o contrário. Esse conhecimento ele é construído em sala, ali com a ajuda do professor, é claro. Né? Então, antes de vir para a sala, o aluno já vem, né, com esse background, né, com essa bagagem que já lhe foi colocada anteriormente. É daí que vem a colaboração e a possibilidade de debates, principalmente em sala. Gostaria de agradecer, é claro, né, toda a oportunidade do programa de pós-graduação em ensino de ciências e matemática, o PPGSM. Olá a todos, meu nome é Caroline Cardoso. Vou apresentar agora o trabalho Otimização da Cultura Pop no Ensino da Física, o caso do pouso de super-herói. Esse trabalho foi feito por alunos do PIBID, da Física UERJ, orientados pelo professor Robson, do Colégio Pedro II, e pela professora Catarina, da Física UERJ. Esse trabalho busca diminuir a desmotivação dos alunos na aprendizagem de conceitos de física. Geralmente os professores só passam os conceitos e as fórmulas, não tem nenhum tipo de contextualização, nenhum tipo de exemplo do cotidiano do aluno, e a gente quer inserir elementos prazerosos fora do ambiente escolar para que o aluno se identifique e até mesmo enxergue ciência onde geralmente ele não enxergava antes. E para isso, nesse trabalho em específico, a gente vai usar o pouso de super-herói para explicar conceitos de mecânica. O pouso de super-herói é representado por um salto ou uma queda, e o personagem aterriza no solo com um dos joelhos e um dos pés com o punho geralmente cerrado. No slide a gente tem como exemplo alguns personagens de filmes da Marvel, que geralmente os estudantes assistem, são filmes muito conhecidos, e eu imagino que não vão ter muita dificuldade em reconhecer. No filme Deadpool, o protagonista quebra a quarta parede, faz piadas sobre clichês de filmes de super-herói, inclusive sobre o pouso de super-herói, onde ele fala que seria pesado para os joelhos. A gente agora vai mostrar que ele não está fazendo uma piada de fato e que esse tipo de pouso realmente pode ser ruim para os seus joelhos. Os conceitos a serem trabalhados são os conceitos de força e de momento. A força vai ser a força de impacto e o momento de quando a pessoa toca o solo. E para usar a força e o momento, nós também vamos utilizar as equações horárias da distância e da velocidade. O primeiro exemplo é a entrada do personagem Homem de Ferro no filme Homem de Ferro 2. Nós vamos assumir que a queda dele começa de uma altura de 30 metros. O tempo em segundos é 1 frame dividido por 24. E a aceleração é a aceleração gravitacional de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Nós vamos utilizar as equações horárias da distância e da velocidade para encontrar a velocidade de queda. Vamos aplicar esse valor para encontrar a força de impacto, que é de 112 kN. Para comparação, essa é uma força de impacto equivalente à de uma colisão de automóveis. O próximo exemplo é a aterrissagem do personagem Batman sobre um automóvel no filme Batman, Cavaleiro das Trevas. Os dados são diferentes, apesar da aceleração ser a aceleração gravitacional. O cálculo é o mesmo.
Aplicando os valores, a gente tem uma força de impacto de 6,2 kN. Para efeitos de comparação, a força necessária para quebrar o fêmur, que é o osso mais resistente do corpo humano, é de 4 kN. Então, essa queda seria o suficiente para quebrar o osso mais resistente do corpo humano. Esse trabalho ele atende os requisitos estipulados pelos parâmetros curriculares nacionais, onde diz que o ensino de mecânica ele deve ser voltado para a observação do mundo físico através de aspectos práticos, é uma ferramenta para incentivar o interesse pelas ciências da natureza, ele tem interdisciplinaridade com a biologia, você pode falar quais são os impactos da queda no corpo humano, e é uma nova abordagem no ensino de física que utiliza a bagagem cultural do estudante e estimula até mesmo nos momentos de lazer dele, observar e ver que a ciência e especialmente a física estão em todos os lugares. Essas são as referências utilizadas no nosso trabalho. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de mostrar nosso trabalho no evento e, caso alguém queira entrar em contato com o nosso grupo de pesquisa, esse é o nosso e-mail. Muito obrigada. Olá, bom dia ou boa tarde. Meu nome é Débora, sou graduanda em Física e Licenciatura na Universidade Federal de Uberlândia e hoje eu vou apresentar um pouquinho do meu trabalho de conclusão de curso, que no caso a gente está fazendo um material, que é um caderno de apoio ao professor como estratégia de aproximação entre o museu e a escola, que aí embaixo tem a capinha dele. Esse material é do Museu DICA, que é o Museu de Ciências lá da Universidade de Uberlândia, e o caderno, no caso, se chama Dicas do DICA, Caderno de Apoio às Visitas Escolares e Outras Visitas em Grupo. A importância do material é aproximar e contribuir para melhorar a relação museu-escola, auxiliar os professores a definir estratégias de ensino com as atividades que já tem no museu, as exposições desenvolvidas no museu, e não só exposições, como eventos que o museu faz, explicar isso melhor para o professor nesse material e promover um espaço de discussão com os professores, porque o intuito final é mostrar esse material para os professores, para eles ajudarem a gente a reelaborar o material. O caderno de apoio, ele está na sua parte final de construção, e ele conta com 4 estruturas principais: apresentação, reflexão sobre a relação entre o museu e a escola, dicas e sugestões e canais de opinião. Na apresentação, a gente aborda um pouquinho da história do museu, fala sobre os objetivos do DICA, os valores de sua missão, fala também sobre as atividades que o DICA desenvolve, acerca das exposições, alguns eventos e cursos de formação, que no caso temos já um material próprio para mostrar as memórias de cursos que já foram desenvolvidos para os professores. Os objetivos do DICA. O DICA busca desmistificar a ciência sem cair no reducionismo e banalização dos conteúdos, difundir e popularizar a ciência e tecnologia através de atividades, exposições interativas, contribuir para a melhoria do ensino de ciências e busca também promover a inclusão social por meio da inclusão científica. Na segunda parte, a gente traz algumas reflexões sobre a relação entre o museu e a escola, tentando mostrar o que o museu espera da escola e o que a escola pode esperar do museu. E com base nisso, a gente tenta discutir um pouquinho sobre o que se espera ao final de uma visita ao museu e quais os objetivos dos professores ao levarem os alunos para visitar o museu. Na terceira parte, a gente mostra algumas dicas e sugestões para os professores, como dicas de como visitar, como funcionam as visitas escolares, como agendar, orientações sobre a visita, dicas de planejamento prévio. E nesse caso, a gente vai mostrar uma estratégia proposta por Allard Boucher, que são 3 momentos, que seriam momentos antes, durante e depois da visita. A gente vai apresentar algumas formas de usar as exposições dos professores, claro que não impondo nenhuma prática ou estratégia de ensino para eles, seria só uma dica de como aplicar. Mostra também algumas sugestões de trabalhos
que já foram desenvolvidas em projetos de graduação e projetos de pós-graduação. Aí eu deixei algumas referências de alguns trabalhos, que no caso vai estar no material. Por último, temos os canais de comunicação, que são canais de contato com o Museu Dica. Está sendo construído um e-mail próprio para os professores, para facilitar esse acesso, quanto dos professores, quanto do feedback que o museu quer dos professores, porque a gente planeja disponibilizar com maior facilidade os materiais que estão sendo criados. Temos o telefone do Museu Dica, o site do Dica, fiquem à vontade para visitar. Vamos colocar os perfis nas redes sociais, que é Facebook, Instagram e YouTube. E por último, eu gostaria de deixar essa citação que representa muito o meu trabalho. Para Freire, os educadores de museu ainda não dialogam com os professores. Para tanto, seria preciso que o museu mostrasse claramente a sua proposta de ação educativa. O que é o museu? Como se forma um acervo, que tipo de parceria propõe a escola e entre outras coisas. Essas são referências, muito obrigada pela atenção e até mais. O Programa de Educação Tutorial, PET, é um programa do MEC constituído por grupos vinculados a cursos de graduação de instituições de ensino superior. O objetivo primário é o fomento de atividades extracurriculares por meio de projetos de ensino, pesquisa e extensão universitária, visando a complementação da formação acadêmica dos integrantes e dos cursos. O PET Física da UFSM é formado por um professor tutor e 18 estudantes. Atualmente, implementa 11 projetos. Os projetos foram idealizados para realização presencial, mas a ocorrência da pandemia de Covid-19 obrigou o PET Física a realizar um amplo rearranjo de todas as estratégias de implementação. Nesse sentido, o grupo se deparou com o desafio de como adaptar os projetos durante a pandemia. Para o propósito deste trabalho, destacamos 4 desses projetos e as respectivas ações realizadas para adaptação à atividade remota. O minicurso de pré-física, o minicurso de astrofísica, as oficinas acadêmicas e o PETcast. Selecionamos por ter em contato com o ensino, que, apesar de que já estivesse cada vez mais sujeito às tecnologias de comunicação e informação, viu-se dependente delas de forma abrupta com a pandemia. Tendo em vista isso, gostaríamos de analisar de que maneira o uso de TICs viabilizou a execução dos projetos sem perder a essência educativa desses, e que processos que contemplam atividades de planejamento, produção e implementação dos materiais dos projetos foram exigidos aos petianos. Para identificar e relatar as mudanças realizadas no processo de adaptação dos projetos destacados, foi encaminhado aos coordenadores de cada um questionamento com as 4 perguntas que estão na tela. Os questionamentos contemplaram elementos desde o planejamento inicial de cada projeto, no cenário pré-pandemia, até o seu formato final, adaptado ao momento atual. O minicurso de pré-física consistia em aulas ministradas no início dos semestres, que foi adaptado para o formato digital por meio de videoaulas disponibilizadas na plataforma YouTube. Para isto, demandou-se o contato com softwares de gravação e edição de áudio e vídeo, como o OBS Studio. Optou-se por disponibilizar o material por tempo ilimitado para que pudesse ser acessado livremente. Uma consequência da adaptação foi o menor alcance do público, devido à menor interação com os ingressantes em cursos da universidade. O minicurso de astrofísica é um evento anual promovido pelo PET, que foi ajustado para um evento online, com palestras transmitidas diretamente do YouTube para o site do evento, por meio do software de transmissão StreamYard. O projeto foi então estendido para o público fora da universidade. Isto demandou uma busca por um tema instigante, tanto para a educação básica quanto para o ensino superior, culminando em uma temática histórico-cronológica. O ambiente totalmente virtual nos possibilitou contar com a participação de palestrantes de diversas instituições. O principal desafio da organização foi a busca por uma plataforma que atendesse todas as necessidades do evento, tais como transmissão em tempo real das palestras, controle de presenças, interações com os inscritos e fornecimento de certificados. As oficinas acadêmicas eram antes realizadas presencialmente na universidade e ministradas por petianos, docentes ou acadêmicos convidados da instituição. A adaptação para a pandemia veio através de videoaulas disponibilizadas no canal do YouTube. O principal relato dos oficineiros foi a ausência de um feedback imediato com dúvidas dos alunos. O PETcast é o único dentre os projetos destacados que foi executado apenas de forma remota. Neste, os petianos entrevistam personalidades relacionadas às ciências exatas. Devido à natureza do projeto, foi necessário aprender a utilizar diferentes softwares de gravação, edição e publicação de áudio.
além de desenvolver roteiros de comunicação formal com profissionais. Percebeu-se que a entrevista é mais dinâmica quando há contato visual com o entrevistado por chamada de vídeo. Todos os projetos exigiram aprender a utilizar softwares de gravação e edição. Foi possível identificar que os processos de pré- e pós-produção são tão complexos e fundamentais quanto a produção em si, ou seja, desenvolver competências de organizar, roteirizar e avaliar o material elaborado são essenciais para produzir conteúdo digital. A adaptação possibilitou um aumento do alcance dos projetos do PET Física, transformando os projetos que eram, outrora, só de ensino e divulgação científica em projetos extensivos. O principal problema relatado foi a falta de contato imediato com o público-alvo nos projetos oficinas acadêmicas e mini-curso de pré-física, que os retiram uma essência básica. Esse problema, no entanto, foi contornado no mini-curso de astrofísica, uma vez que as plataformas utilizadas permitiram a interação em tempo real com os participantes. O minicurso de astrofísica, em seu formato final, tem potencial para o uso didático como material complementar para trabalhar de maneira aprofundada aspectos principalmente de epistemologia da ciência, tanto no ensino médio como no superior. O material em formato de podcast no contexto atual configura-se como uma ótima opção como objeto de divulgação científica. Bom, encerramos então esse bloco. Pode ficar à vontade, professor Rubens. Houveram perguntas aqui no chat. Convido todos os participantes desse bloco a manterem o microfone aberto, câmera aberta para interagir, tanto com o professor Rubens, coordenador da sessão, quanto com dúvidas do chat. Certo, Danilo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, Carolina. Uma pergunta aqui, eu acho que é de Natan Pinheiro, né? Ele disse que ficou curioso em saber que tipo de dicas pretende dar para... Sim? É sobre o meu trabalho. Eu li a pergunta do Natan. Isso, para a Débora, né? Pode Sim. falar, Débora, fica à vontade. Sobre esses 3 momentos, que seria antes, durante e depois da visita, a gente está desenvolvendo estratégias de ensino. Por exemplo, antes a gente dá dicas do que o professor pode fazer em sala de aula para preparar os alunos para a visitação. Durante a gente traz algumas coisas como planejar um roteiro para os alunos ter lá na hora, mas nisso a gente coloca sobre cada exposição, porque lá no Dica tem várias exposições, então a gente está criando estratégias de ensino para cada exposição. E depois a gente tenta dar alguma sugestão de como o professor pode pegar os conhecimentos que foram aprendidos lá no museu e levar isso para a sala de aula e o que ele para onde que ele quer aplicar isso usando os conteúdos que ele está dando em sala. Eu não sei se consegui responder, mas é basicamente isso. Certo. Tudo bem. Temos outra pergunta aqui, eu acho que é Geila, né? Para a Érica, dando os parabéns e perguntando qual foram as maiores dificuldades que os alunos tiveram no experimento, durante a realização do experimento, né? Essa pergunta vai para a Érica. Opa, bom dia. Primeiro, queria agradecer a todos, pela oportunidade de estar aqui apresentando esse trabalho, A gente tem visto muitas pesquisas e bastante coisa interessante. E, bom, respondendo a pergunta da Geila, ela perguntou quais foram as maiores dificuldades dos alunos, na realização desse experimento. Na verdade, o que eu trouxe aqui, foi um recorte, da minha monografia, como trabalho de conclusão de curso, e nela eu parto da crítica, de que os alunos que estão aprendendo, eu fiz primeiro uma entrevista com esses alunos, e não só na entrevista, fiz também um questionário com eles, perguntei quais eram as maiores dificuldades que esses alunos tinham, no caso, de um IFCE específico e de uma turma específica, que foi, no caso, a turma de Moderna, que é onde eles viam esse experimento de Michelson Morley. E a maioria respondeu que
de acordo com as perguntas, que tinham dificuldade nesse assunto em específico. Era um dos que eles achavam mais difíceis de aprender, né? Seja não só pelo experimento em si, pela parte experimental, mas também pela parte teórica, né? A do cálculo. E quando eu parti, a partir do princípio dessa crítica, o que eu quis propor foi um plano de aula, né, no meu trabalho, um plano de aula baseado em metodologias ativas e partindo principalmente, né, com enfoque nessa crítica, né, da metodologia tradicional a que esses alunos estavam submetidos, né, também no meu questionário, no meu pré-teste, eu fiz perguntas a esses alunos também com relação a isso, né, então foi basicamente uma crítica a esse tipo de metodologia, né, então eles não tinham dificuldades em realizar esse experimento depois, né? Foi uma dificuldade que eu observei antes, né? Antes de eu desenvolver a minha pesquisa, a minha teoria, né? E ela perguntou também como se dá a utilização, né, da sala de aula invertida nessa aplicação. No caso também, como eu havia falado, foi um projeto de plano de aula, né, baseado com as ideias e as teorias da sala de aula invertida. E ela perguntou também sobre a questão de um simulador, né? Como é que, já que a gente está passando por esse período de ensino remoto, você sabe se existe algum simulador desse experimento? Bom, né? Eu antes já conhecia também do que o nosso colega apresentou também, né? Sobre o PET. Lá tem várias simulações que você pode realizar, e eu também tenho outras que eu posso até colocar aqui o link. Eu não lembro de nome agora, mas eu costumo salvar. Nessa semana mesmo, uma das apresentações, alguns compartilharam vários sites e até aplicativos também que dá para fazer experimentação ou a partir do celular ou no computador. Posso colocar o link aqui mais tarde. Certo, Érica, obrigado. Ainda tem tempo, Danilo, para mais perguntas? Tem, né? Temos sim. A próxima pergunta aqui é de Geraldo. No caso dos trabalhos, no caso do trabalho dos super-heróis, né? Como vocês encontraram tempo para calcularem a força de impacto com o solo? Bom dia a todos. Obrigada pela oportunidade de apresentar o trabalho. O tempo, a gente pegou... os filmes, eles são gravados com 24 frames por segundo, né? Então, a gente assumiu a quantidade de frames que a queda pegou, né? E no segundo a gente assumiu 4. E aí a gente dividiu por 24 para ver qual a fração de segundo, né? Que foi. Acho que tem uma outra pergunta também, não tem? Tem sim, Caroline. Acredito que seja foi a de Matheus, né? Sim, se a gente teve a oportunidade de implementar. Isso. A gente ainda não implementou, que esse trabalho ele foi criado durante a pandemia, né? Mas a gente trabalha com água e a gente ainda tem quase um ano de projeto pela frente, e a gente vai ter a oportunidade de implementar, e a gente está escrevendo um artigo mais completo sobre esse assunto, né? Aí a gente pode até acrescentar isso no artigo. Certo, Carolina, obrigado aí. Tá? Obrigada. Natan trouxe aqui uma sugestão para a Débora. Aí depois você dá uma olhadinha no chat aí, tá, Débora? Você acompanha ele aí. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui. Alguém quer perguntar algo? Eu acredito que não, né? Danilo? Então, passamos ao próximo bloco? Sim, pode ser. Gente, se mais alguém quiser fazer alguma pergunta, fica à vontade para escrever no chat. Convido os autores dos trabalhos e apresentadores a responderem no chat também, caso a gente tenha passado o bloco de apresentação de vocês. E então, eu vou apresentar agora o próximo bloco de trabalhos. Esses são os trabalhos desse bloco. Aí, seguindo da mesma forma, eu gostaria de saber se tem algum representante do primeiro trabalho desse bloco. Provavelmente o Tiago. Eletivas na escola. Sim.
Estamos aqui. Ótimo. Eu tinha visto que o José Henrique já estava por aí, as contribuições da física médica, nos exames diagnósticos, no enfrentamento da pandemia, um seminário escolar. Positivo. Terceiro trabalho, divulgação científica na plataforma YouTube, análise das interações entre os comentadores em vídeos sobre a vida fora da Terra no canal do Charza. Antônio Barbosa está presente. Bem-vindo, Antônio. Observação astronômica como objeto de divulgação científica. Legal. Relato de experiência. Vitória, provavelmente apresentando. Vitória Ellen tá por aí? Algum representante desse trabalho? João Vitor? Nádia? Então, tá bom. Vou então iniciar a apresentação desses trabalhos. Por favor, me avisem novamente se tiver qualquer problema com áudio, tá? Olá pessoal, meu nome é Tiago. Vou apresentar aqui o trabalho intitulado Disciplinas Eletivas na Escola de Tempo Integral e a Divulgação Científica. Este trabalho é em parceria com o professor Laércio Ferracioli, da Universidade Federal do Espírito Santo. Esta é a Escola Maura Bauer. Ela está localizada no município de Vila Velha, aqui no Espírito Santo. Ela pertence à rede pública estadual de ensino. Trabalho nessa escola desde 2018 e desde então procuro utilizar as eletivas como uma plataforma de divulgação científica. Tentarei apresentar neste trabalho que a eletiva é um canal de divulgação científica dentro da escola. E o que são eletivas? As eletivas são disciplinas temáticas. Esses temas podem surgir da vocação do professor, do interesse do aluno e da defasagem apresentada pelas provas diagnósticas. Elas são oferecidas semestralmente, né? São escolhidas pelos estudantes a partir de um feirão que nós chamamos de feirão das eletivas. Nesse feirão das eletivas, o estudante vai escolher aquela eletiva de seu interesse, ou seja, as eletivas são multisseriadas. As eletivas apresentam características propositivas e possibilitam a mobilização de conhecimentos e recursos metodológicos diversos. Essas são as eletivas que nós vamos apresentar no trabalho. Maura Bauer nos 100 anos do eclipse solar de Sobral, ofertado no segundo semestre de 2018. Os 100 anos do eclipse solar de Sobral seria realizado em maio de 2019, mas nós apresentamos no segundo semestre de 2018 com o intuito, sim, de fazer essa divulgação, de divulgar o eclipse solar, a sua importância e os trabalhos de Einstein, né, à comunidade escolar. Esse trabalho se transformou em um artigo publicado na revista Conexões, Ciência e Tecnologia do Instituto Federal do Ceará, com o título A Divulgação Científica no Contexto do Ensino Médio, o centenário do eclipse solar de Sobral. Em 2019, em comemoração aos 50 anos do homem à Lua, a eletiva de divulgação foi Maura Bauer, nos 50 anos do homem na Lua, né? E dos 500 anos da morte de Leonardo da Vinci, foi a ciência de Leonardo da Vinci, ciência, arte e cultura. Então, a ideia das eletivas é fazer divulgação. Essa é a metodologia de cada eletiva: diagnóstico, planejamento, divulgação, desenvolvimento e a culminância. A culminância é a finalização da eletiva. Essa finalização é realizada pelo estudante. O estudante é que vai propor como apresentar a sua eletiva, o que foi aprendido, o que foi discutido, à comunidade escolar. Ao final de cada encontro, os estudantes eram convidados a responder um questionário de avaliação sobre o tema abordado, sobre o professor e sobre sua participação no encontro, além de citar 5 palavras que traduzissem
a experiência de sua participação. Ao todo, foram 105 estudantes, num total de 48 encontros semanais. Os questionários não tiveram o objetivo de mensurar a aprendizagem do estudante, e sim sua percepção e atitude em relação ao tema apresentado em cada aula. Para isso, foi utilizado a escala Likert. A partir das 5 palavras solicitadas no questionário, surge essa nuvem de palavras, que se destaca interessante, informativa e divertida, que é o objetivo da divulgação científica na escola: ser interessante, dar informação e ser divertido. Aqui temos algumas fotos de culminância das eletivas. Nessa primeira coluna, dos 100 anos do eclipse solar de Sobral. Nessa segunda coluna, dos 50 anos do homem à Lua. E nessa terceira coluna, dos 500 anos de Leonardo da Vinci. As referências bibliográficas utilizadas ao longo do trabalho. Aqui está o meu contato, thiagopereirasilva@yahoo.com.br, e agradecemos a participação de todos. Obrigado. Oi, meu nome é José Henrique Silva Ferreira, sou graduando em Física Licenciatura e hoje eu vou fazer um relato de experiência. O tema do trabalho é as contribuições da física médica nos exames diagnósticos no enfrentamento da pandemia, um seminário escolar. O objetivo desse trabalho é exatamente a descrição, fornecer, apresentar a descrição de um seminário, ou webinário, como queria chamar, cujo objetivo era exatamente promover o conhecimento de que a física médica ela tem dado importantes contribuições nessa pandemia. E isso numa linguagem acessível, porque o nosso público-alvo era o aluno do ensino médio. A origem foi exatamente produto, enfim, foi criação de todos os bolsistas que atuam no Instituto Padre Miguelinho, que é uma escola tradicional de aqui da cidade de Natal, Rio Grande do Norte, uma escola da rede pública, e uma escola que tem suas origens no ano de 1912. Então, ela fica no bairro do Alecrim, aqui na capital do estado. Então, o que é que motivou isso? Exatamente a crise sanitária que nós estamos vivenciando, que é a pandemia da Covid-19. Então, esse foi o pano de fundo de mostrar como a física tem dado sua contribuição, no caso específico, a física médica. E isso é pouco explorado no ensino médio. Então, como é que foi implementado? Aproveitou-se um congresso científico, que é uma característica dessa instituição, dessa escola, que ela periodicamente promove congressos científicos e eventos dessa natureza. Então, aproveitou-se o terceiro congresso científico do IPM, Instituto Padre Miguelinho, e introduziu-se nesse congresso esse seminário. A edição desse congresso foi de 2020. E ele foi apresentado em 2 sessões, para aumentar o público-alvo. Se porventura tivesse alguém ocupado no período matutino, poderia assistir à tarde, e vice-versa. Para esse trabalho, os bolsistas foram divididos em equipes, em grupos de trabalho, e cada grupo de trabalho ficou responsável por uma faceta. Uns responsáveis por metodologia, outros por fazer um levantamento da sintomatologia decorrente das implicações do SARS-CoV-2, e assim por diante. E a apresentação ela se deu em 2 etapas. A apresentação foi dividida em 2 etapas. A primeira foi uma parte introdutória, o tema era as contribuições da física médica nos exames diagnósticos no enfrentamento da pandemia, introdução e sintomas graves. E o objetivo era esse, dar uma visão geral sobre o que é a definição de pandemia, a possível origem, os sintomas e coisas dessa natureza. Abordou-se várias nuances nesse aspecto. E a segunda entrou propriamente no tema propriamente dito, que o tema era as contribuições da física médica nos exames diagnósticos ao enfrentamento da pandemia, a física na Covid-19, conceitos e aplicações. E apresentou exatamente isso, as contribuições que a física médica tem dado, todas as nuances a respeito disso aí. Então isso ficou a cargo de um outro bolsista, que por sinal ele é graduado em radiologia, Então teve tudo se relacionou. Então aprofundou-se muito nessa questão. E o que foi obtido? Primeiro, experiência.
né, os bolsistas envolvidos agregaram experiência na organização, na promoção de um evento de divulgação científica, que no caso foi esse seminário virtual, né, ou webinário, tanto faz. O aprofundamento dos conhecimentos a respeito do tema, porque isso implicou em várias pesquisas acerca do assunto e agregou-se muito conhecimento a respeito disso. E o objetivo principal, que é mostrar a física médica como uma área que atua de maneira significativa, dá importantes contribuições no combate a essa pandemia. Dá contribuições importantes na área da saúde, está dando e sempre vai dar. E outra coisa interessante é que todos os participantes, alunos, professores, coordenadores, a diretora, todos eles acharam interessante porque, segundo eles não sabiam que a física estava presente no seu cotidiano, no dia a dia, não tinham essa percepção, em especial no que diz respeito a questões médicas, hospitalares, em equipamentos. Então, para eles foi bastante interessante, foi bastante enriquecedor. O tempo não permite entrar em maiores detalhes, mas aqui estão as referências, eu agradeço a atenção de todos e me coloco à disposição para responder suas perguntas. Muito obrigado. Este vídeo é referente à apresentação de trabalho no eixo de temática divulgação científica para o SNEF 2021. O título do trabalho é Divulgação Científica na plataforma YouTube. Análise das interações entre os comentadores em vídeo sobre vida fora da Terra no canal do Shuaisha. Os autores são Antônio Barbosa dos Santos Júnior e Esdras Vidiano, ambos da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Introdução. Desde os primórdios da humanidade, o homem ele tem fascínio em observar o céu em busca de várias respostas. Uma delas são: de onde viemos? Será que estamos sozinhos neste vasto cosmos? Mas, nas últimas décadas, emergiu uma nova área da ciência, com o propósito de compreender o que é a vida e como podemos estender esse fenômeno para fora da Terra, que é conhecida como a astrobiologia. A justificativa desse trabalho é que, embora os conhecimentos mais recentes dessa área estejam presentes no meio de comunicação e também nos de divulgação científica, a gente nota que uma parcela significativa da população desconhece ou conhece apenas visões distorcidas, inclusive teorias conspiracionistas. Mas, para suprir a demanda social de conhecimento científico, é necessária uma nova postura de cientistas, professores e divulgadores da ciência, onde que precisam respeitar e dialogar com os interlocutores e não apenas tentar impor verdades de forma bancária. E com isso, a divulgação científica ela tem muito espaço atualmente em plataformas de vídeo sob demanda. Um exemplo é o YouTube, que conta com mais de 1 bilhão de usuários mensalmente. Mas também não podemos desconsiderar que o vídeo é um instrumento de ensino-aprendizagem relevante para o ensino de ciência. E, por isso, é importante compreendermos as caracterizações de vídeos educativos e também de divulgação científica. Com isso, o objetivo é analisar os comentários do canal do Shuaisha no YouTube, que é um dos maiores canais de divulgação científica no Brasil. Então, a gente escolhemos um vídeo na temática da astrobiologia de título: NASA, estamos perto de anunciar vida em Marte, mas o mundo não está preparado. E com isso, a gente tentou responder a seguinte pergunta: como os comentadores do vídeo sobre vida fora da Terra, no canal do Shuaisha de divulgação científica no YouTube, interagem entre si e com o próprio vídeo? A metodologia empregada foi que a gente selecionou um conjunto de comentários, mas pegamos apenas 2 que conseguiu desencadear mais de 100 respostas, e com isso a gente foi analisar a partir dessas categorias: fontes externas, referência ao próprio vídeo, correção conceitual, concepções alternativas, o dissenso comum, entendimento do vídeo, visão de ciência, curtida e descurtidas. Então, o que os resultados nos mostraram é que a maior parte dos comentários não invoca fontes externas nas opiniões, sobretudo aquelas de natureza científica. Tem muito predomínio de senso comum, nem sempre corresponde às explicações científicas mais aceitas. Tais comentários, eventualmente,
eles foram emitidos em contraposição àqueles que tinham uma sustentação científica. E uma minoria apresenta visões reflexivas e com sustentação da ciência. Identificamos também algumas piadas, sarcasmo, dos conhecimentos de natureza científica, e houve predomínio de visões deformadas da ciência, sobretudo concepções como que ocorre o desenvolvimento científico. E a maioria vê a ciência como algo absoluto, infalível e concreto. Com isso, as nossas conclusões é que as visões deformadas da ciência se mostram presentes em comentários de um vídeo de divulgação científica. A gente deve incentivar os divulgadores científicos a buscarem compartilhar o conhecimento levando em conta a natureza da ciência, e os professores, ao utilizar o material de divulgação científica, precisam problematizar o vídeo e não apenas utilizá-lo como questões pedagógicas de natureza da ciência e conhecimento científico já estejam devidamente postos. Obrigado a todos e esse foi o nosso trabalho. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Vitória e vim apresentar o trabalho que se chama Observação Astronômica como Objeto de Divulgação Científica, Relato de Experiência. Os autores são eu, como autora principal, Vitória Ellen Ricardo Santos. Os coautores temos João Vitor Araújo Pereira, Isomar de Souza Gonçalves, Nádia Ferreira de Andrade Esmeraldo e Maíto Cavalcante Romeu. A observação do céu, ela fascina e motiva a humanidade desde os primórdios. Então, a gente tem como uma população egípcia, população suméria, população chinesa. A gente vê aí como a observação do céu é importante, na nossa vida, coisas que atualmente a gente parou de ter um fascínio, nessa observação do céu. No Brasil, desde os indígenas, eles se baseavam na observação do céu, para praticar a sua caça, sua pesca, sua coleta, sua lavoura. Então, esses povos antigos. Mas no âmbito formal, aqui no Brasil, uma das primeiras instituições criadas foi o Observatório Nacional, criado em 1827. Então, é uma organização muito antiga aqui no Brasil. Das participações mais relevantes do Observatório Nacional foi justamente na expedição do eclipse solar em 1919, que ele auxiliou na comprovação da teoria da relatividade geral de Einstein. Em relação ao ensino aqui no Brasil da astronomia, na Base Nacional Comum Curricular, a astronomia ela vem como obrigatória. E a gente não vê isso nas escolas, E um dos principais problemas é a formação deficitária dos docentes. Mesmo com todos esses problemas em relação ao ensino de astronomia no Brasil, o GEPAC, ele tem uma das principais atividades, incentivar a aprendizagem da astronomia e cosmologia, bem como interiorizar esse conhecimento em nosso estado. O objetivo geral do nosso trabalho é relatar a experiência de divulgação científica por meio da observação astronômica na terceira mostra de física do IFCE, Campus Morada Nova. Teve momentos de divulgação científica, através dos banners, através das simulações, Teve um simulador virtual, a professora Nádia trouxe. A gente teve discussões e indagações em relação à astronomia por parte dos alunos. Na observação em si, muitos alunos nunca tinham contato com a astronomia ou com a observação via telescópio, Então foi um momento muito enriquecedor, tanto para a gente quanto para eles. A gente teve 2 telescópios na atividade, a gente levou os telescópios. O primeiro foi o telescópio CPC 800 da Celestron, A gente usou ele para observar objetos com mais precisão, com mais distantes, como Júpiter. E a gente também levou o telescópio Skywatcher, e a gente fixou ele na Lua. A participação dos alunos do campus Morada Nova foi bastante importante para a interação e também dos servidores. Até a diretora do campus participou e achou bastante interessante a nossa ida na terceira amostra. E também foi interessante porque a gente não vê isso no campus Fortaleza, porque lá também contamos com os moradores locais. Então, os moradores locais tiveram acesso ao campus nesse dia para também estar participando da atividade. Na atividade em si, o nosso objetivo quanto o GEPAC foi contribuir com o fortalecimento da educação em astronomia e a apreciação pela ciência natural. Ou seja, a gente estava lá para realmente incentivar e lapidar novos conhecimentos básicos em astronomia, coisa que a maioria ali não tinha na área. E foi bastante importante também para os supervisores que estavam lá, que seriam os graduandos em Física do Campus Fortaleza, que participaram da atividade como supervisores. A atividade ela mostrou ser uma ferramenta útil na formação dos estudantes, visto que
Por mais que o aluno não siga a área de astronomia, isso é bastante importante na sua formação como cidadão, né? A gente tem a BNCC, né, ela traz isso, ela traz a astronomia como essencial na vida dos estudantes. Então, a gente está tendo ali aquela observação astronômica com eles, discutindo, indagando, motivando, né, eles buscarem conhecimento na área, foi bastante útil para a formação deles como alunos da instituição. Além disso, como eu já falei, a atividade beneficiou também os supervisores, né? A maioria do grupo de ensino e pesquisa em astronomia e cosmologia, o GEPAC, eles são constituídos de alunos de licenciatura em física. Então, foi bastante importante eles estarem participando e mostrando que aquela teoria que eles já sabiam, né, em relação aos estudos no grupo, poderia, né, ser discutida na questão cultural de cada cidade, como foi a cidade de Morada Nova. E eles realmente sentiram, né, esse benefício na formação deles. Então, pessoal, eu acho que é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Encerramos, então, esse bloco. Todos os apresentadores fiquem à vontade para abrir câmera, microfone. E você, professor Rubens. Tivemos poucas dúvidas nesse bloco. Tive uma dúvida aqui. De Natan para Tiago, mas Tiago já respondeu no chat aqui, tá? Acho que não vale a pena aqui, ele já respondeu aqui, ele já teve uma interação bem legal aqui no chat. No final, teve uma dúvida aqui, e foi para o Antônio, né? De Natan para Antônio. Tem assim, ó. Achou interessante a abordagem do trabalho. Ele deu uma sugestão aqui. Seria legal tentar identificar quais tipos de comentários no vídeo tiveram mais interações. Os com ou sem referência, né? Os cômicos, os sérios, etc. Chegaram a observar algum padrão nisso? E aí, Antônio está aí para responder? Né? Então, Natan, a gente conseguiu fazer isso. Então, a gente selecionou dentre os comentários que desencadeou mais de 1000 em sequência. Por exemplo, uma pessoa comentou que certamente a religião cairia se a gente confirmasse a presença de vida em outro lugar do cosmos, principalmente Marte. Então, isso foi uma visão reflexiva. Então, ele trouxe alguns argumentos, alguns filósofos comentando. Já outros vinham com aquele viés de sarcasmo, brincadeira, dizendo que tinha um homenzinho verde, que a NASA manipulava e tal, que estava escondendo e não queria mostrar. Então, essas coisas a gente conseguiu observar. Então, muitos levaram para o lado da zoeira, usava até palavras de baixo calão, quando era conflitado entre si, no meio dos argumentos. Então, isso tudo foi observado, porque o tempo da apresentação é muito curto, então não teve como trazer algumas frases, e onde que ficava nítido, quando era mais reflexivo e quando era mais na zoeira. E teve alguns lá que a gente não conseguia também levar um viés assertivo. O que ele queria realmente argumentar, se aquilo era mais na zoeira ou se ele queria mais num viés mesmo reflexivo, né? O que ele achava. E tinha muito o pronome eu. Então, é muito naquele senso comum, né? Eu. E não invocava fontes externas para argumentar. Certo, Antônio. Muito bem. Danilo, acho que você foi essa dúvida mesmo. Eu verifiquei a Vitória Ellen na sala. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação ao último trabalho, na nossa chamada... Opa, tô aqui. Olá! Na nossa chamada, eu ainda não tinha identificado ela na sala, tá, gente? Mas ela está aí sim. Só para passar para divulgar o Instagram do grupo, a gente faz algumas divulgações científicas, como a gente fez no trabalho, né? E a gente também faz divulgação científica via Instagram, né? Então, eu vou botar aqui no chat para quem quiser acompanhar. Ótimo, muito bem.
Inclusive, se qualquer dos apresentadores desse bloco quiser fazer alguma complementação ou comentário sobre o trabalho, respondendo alguma pergunta no chat que a gente tenha perdido, ou complementando a resposta que já deu no chat, fique à vontade, tá? Vitória compartilhou aqui, gente, no chat. E vamos seguindo, então, para o terceiro bloco de apresentações. Vou fazer de novo aquela chamadinha, tá, pessoal? Vou convidar os apresentadores do terceiro bloco também a abrir câmera, abrir microfone, interagir com o chat. Fiquem à vontade para mandarem perguntas ao longo de toda a apresentação. Esse é o bloco que nós estamos, o terceiro bloco. E eu gostaria de saber, bom, Rubens, né, presente. Algum representante, a Jéssica, representante do segundo, né, Jéssica? Encontro com a cientista. Sim. Júlio César ou José Luiz, representando o terceiro trabalho. Estou aqui, Júlio. E o último trabalho, Natan Pinheiro. Natan, se eu não me engano, estava interagindo no chat. Identifiquei ele. Isso, ele está aqui. Ah, ótimo. Então, vou iniciar essa rodada de apresentações. Gente, mais uma vez, fiquem à vontade, tá? Abram o microfone e câmera para responder o chat ao fim das apresentações. Deixem suas dúvidas aí no chat também, para a gente poder interagir com os apresentadores do bloco. Olá, pessoal, meu nome é Rubens Antônio, sou doutorando do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Então, hoje a gente vai falar um pouco, pessoal, sobre os cílios, né? Então, a gente traz o tema aí, né? Cílios para o grande público, uma trajetória a partir da divulgação científica, tá? Então, o que é o cílios, pessoal? O cílios é um acelerador de partículas que está localizado na cidade de Campinas, né, em São Paulo, e ele tem a função, né, ele gera a luz síncrotron, ele tem a função de gerar a luz síncrotron, tá? Então, o que é a luz síncrotron? A luz síncrotron, pessoal, é um tipo de radiação de alto brilho e amplo espectro que compreende o infravermelho até o raio-x. Então, tenho aqui, por exemplo, um espectros eletromagnéticos. Eu tenho aqui, né, várias faixas de frequência, aqui de comprimento de onda, e vocês percebem aqui que eu tenho aqui o infravermelho, essa partezinha aqui vai do infravermelho, até o finalzinho do raio-x aqui, nesse intervalo onde a gente tem a luz síncrona, tá? É uma luz que ela é capaz de penetrar a matéria e revelar características sobre a sua estrutura molecular e atômica. A luz síncrona é usada como uma ferramenta de estudo, né, que auxilia os pesquisadores a compreender a natureza microscópicas e de materiais orgânicos e inorgânicos. Isso faz com que as fontes de luz tenham aplicações em praticamente todas as áreas do conhecimento, tá? Então, aqui, por exemplo, né, eu tenho várias abordagens. Eu pego essa luz aqui, eu posso aplicar essa luz, né, que tem um grande poder de penetração. Eu posso trabalhar ela de várias formas. Eu posso trabalhar com a saúde, né, novos remédios, vacinas, técnicas avançadas de diagnósticos, tratamento e prevenção de doenças, né, novas maneiras de obter água potável, novas fontes de energias renováveis, tá? Mecanismos para consumos mais eficientes, né? Processos industriais menos poluentes, melhores fertilizantes, alimentos mais nutritivos. Tudo isso eu posso, né, aplicar essa luz síncrona que é gerada no acelerador de partículas, tá? Bem rapidinho aqui, como é que ela é produzida, pessoal? Primeiro, gente, ela passa aqui por um acelerador linear, onde ela é impulsionada, né, o elétron ele é impulsionado. Depois ele vem aqui no Boston, né, dentro de um anel interno, onde ele ganha mais energia, certo? Então, no Boston ele vai ganhar mais energia. Posteriormente, né, no anel de armazenamento,
Agora, com a sua energia máxima, os elétrons são mantidos em uma trajetória estável, ele permanece estável, já com a energia máxima. Depois ele chega na rede magnética, onde, né, os elétrons sofrem um desvio. E esse desvio faz com que perca um pedaço dessa energia, uma parte dessa energia. E essa parte da energia que é perdida é em forma de luz. E aí a gente tem a luz síncrono. E depois ele passa aqui, né, direto para as estações experimentais. E são nessas estações experimentais onde vai ser usada para fazer as análises e as amostras, tá? Então aqui a gente tem uma imagem interna aqui de uma linha de luz, onde faz todas as amostras aqui, né? Onde faz toda essa análise. É interessante a parte histórica, pessoal, porque teve vários desafios, né? Teve vários desafios de engenheiros, tem todo um contexto histórico para que pudesse ser construído esses cílios, tá? Não vamos falar aqui do nosso trabalho de hoje, mas vale a pena depois dar uma lida. Mas aí surge um problema aí, né? O nosso problema de pesquisa é o seguinte: como os cílios vem sendo apresentado ao grande público pelos principais meios de divulgação científica do Brasil, né? O maior investimento da ciência, quase 2 bilhões de reais, um dos maiores aceleradores de partículas do mundo, de última geração. Como é que está sendo divulgado isso para a população brasileira, principalmente aquela população mais leiga? Tá, pessoal? E aí, né, a gente fez uma varredura, né, em alguns artigos, e encontramos 12 artigos distribuídos em 4 principais revistas: Ciência Hoje, FAPESP, Galileu, super interessante, né? Aqui eu destaquei aqui uma reportagem super interessante, que foi em julho de 2020, onde fala que o acelerador de partícula brasileiro revela imagens de proteína do coronavírus, que foi fundamental, pessoal, para que ampliasse mais o estudo sobre essa pandemia e aí pudesse, né, colaborar com outros pesquisadores para desenvolver a vacina, por exemplo. Então, o CIRUS foi inaugurado em 2019, mas já trabalha, né, vários projetos de pesquisa, inclusive esse mais recente aí, tá? Para a gente finalizar, por causa do nosso tempo, né, a gente tirou algumas conclusões desse apanhado aí, né, dessa varredura que fizemos nas revistas, né? Concluímos que as revistas ela tem uma linguagem acessível ao público leigo, né? A gente percebe que ela se preocupa em trazer a maior ciência brasileira, o maior investimento da ciência para um público, né, mais leigo, tá? Uma população de um modo geral. Tem temas especializados com grande impacto social, como por exemplo do coronavírus. Amplia o acesso ao conhecimento científico, promove a alfabetização científica e trabalha com o uso de imagens e infográficos, pessoal, que facilita a leitura, a compreensão dos textos, tá? Trazendo a ciência mais avançada do Brasil para uma população mais leiga aí, difundindo o conhecimento científico, tá? Aqui eu tenho minhas referências e aqui eu agradeço por estar conosco até esse momento. Abraços, até mais. Olá, eu sou a Jéssica Yuli, estudante do curso de licenciatura em Física da Universidade Federal de São Carlos, campus Sorocaba, e estou aqui para apresentar o trabalho Encontro com a Cientista, uma iniciativa independente de divulgação científica e incentivo de meninas na ciência. Sabemos que a divulgação científica, nos dias atuais, tem papel fundamental na aproximação da ciência do cotidiano do estudante. Muitas das propostas de divulgação científica trazem consigo o objetivo de incentivar meninas a seguirem carreira científica. A física, particularmente, é uma das áreas a qual a representatividade feminina tem aumentado lentamente no Brasil, e muito disso se deve ao desencorajamento dos jovens a seguirem nessa área desde o ensino básico. Pensando nisso, eu e a Thaís idealizamos o projeto Encontro com a Cientista, que funciona de maneira independente e tem como intuito divulgar as pesquisas feitas por cientistas brasileiras e aproximá-las de meninas interessadas em ciência. Foi assim que, em julho de 2020, foi criado a página Encontro com a Cientista na plataforma digital Instagram. Com o passar do tempo, passamos a contar aí também com a ajuda da Raquel Bueno em nossa equipe organizadora. Nosso projeto tem como objetivo promover a divulgação da ciência e das pesquisas científicas de mulheres brasileiras, com foco no público feminino do ensino fundamental. Temos também o objetivo de responder questões como: quem faz ciência no Brasil e quais são os caminhos para se fazer ciência no Brasil? Além de trabalhar na desconstrução de ideias equivocadas
sobre padrões, né, relativos às ciências, como gênero, área de pesquisa e genialidade. E incentivar meninas na fase pré-adulta que tenham interesse na ciência a seguirem carreira científica. Nosso projeto é basicamente desenvolvido de maneira online, devido principalmente aí ao cenário em que nós nos encontramos da pandemia do Covid-19, e através dele nós realizamos encontro com cientistas de diversas áreas. Alguns dos nossos primeiros encontros foram feitos entre as organizadoras e a cientista, onde as meninas que assistiam poderiam mandar perguntas e nós respondíamos, sempre buscando discutir as pesquisas científicas e os resultados alcançados de maneiras mais acessíveis. Com o passar do tempo, nosso público foi aumentando e com isso nós conseguimos criar aí os episódios especiais do Encontro com a Cientista, onde contamos com a participação de 16 meninas de 7 a 16 anos que se encontraram virtualmente com uma cientista da área em que elas querem seguir no futuro. A nossa iniciativa obteve sucesso e apoio logo em seus primeiros meses, conseguindo alcançar aí mais de 2.000 seguidores espalhados por todo o Brasil. Obtivemos também um destaque e avaliação positiva nas grandes mídias sociais, e esse contexto da pandemia acabou apenas destacando para a gente a importância das iniciativas digitais, devido ao maior alcance de meninas de diversas localidades e de diversas rendas. O projeto teve sucesso com relação aos seus objetivos iniciais e continua ativo, contando atualmente com o desenvolvimento de novas ideias e aperfeiçoamento para os próximos passos. Para mais informações ou para acompanhar o nosso trabalho no projeto, só seguir o Encontro com a Cientista no Instagram. Eu agradeço a todos pela atenção e fica aqui as nossas referências. Olá, sejam bem-vindos à apresentação de vídeo do Simpósio Nacional de Ensino de Física, SNEF 2021, do projeto Pirelli Discovery, que visa ensinar astronomia através de jogos para dispositivos Android. Meu nome é Júlio, atualmente eu sou aluno do curso de Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física, do Polo 24, que é composto pela Universidade Federal de Juiz de Fora e o Instituto Federal Sudeste de Minas Gerais, com a sede de Juiz de Fora. Eu ocupo o cargo de professor do ensino médio numa escola estadual de Minas Gerais, que é o Cândido Mota Filho, e também sou técnico de laboratório de física lotado no Centro de Ciências da Universidade Federal de Juiz de Fora. Eu sou orientado pelo professor José Luiz Matheus Vale, que é doutor do Departamento de Física, também da Universidade Federal de Juiz de Fora. Agradecimento especial, pois foi incentivador para a minha inscrição nesse congresso. Bem, vamos falar um pouco agora da situação, problema que a gente encontra nas redes estaduais de ensino aí. Bem, o ensino hoje ainda ele está baseado, apoiado no tradicionalismo do quadro negro e do livro didático, né? Que é um sistema que educou a minha geração, a geração dos meus pais, a geração dos meus avós. Né? Além disso, a gente tem um currículo extenso, largo, grande, com muito conteúdo que, por muitas vezes, não é vinculado ao cotidiano do estudante. Então, ele não consegue associar esse conteúdo com as descobertas tecnológicas que estão rolando na atualidade. Além disso, também, eles têm grande dificuldade com os sistemas de avaliação, que são provas, por vezes maçantes, que eles saem com desempenho ruim, e isso pode gerar um certo transtorno, um bloqueio com relação ao trato com a disciplina. Agora, falando propriamente do jogo, que visa combater esses pontos que a gente estava colocando no slide anterior. O jogo ele é um aplicativo desenvolvido na plataforma grátis, o app Inventor 2, que ela foi feita pelo MIT. Não há necessidade de fazer download de um programa para poder utilizá-la. Você pode usar diretamente no navegador, qualquer navegador, basta fazer o login com conta Google. O jogo em si vai contar com 4 fases, então, em desenvolvimento, né? No momento da gravação desse vídeo,
Está sendo programada a 4ª fase já. Cada fase tem uma senha de acesso para poder o professor conseguir monitorar e tomar conta do progresso dos seus alunos, né? São fases baseadas com a temática de navegação, de navios que cobram o conteúdo sem ser de forma direta, né? Que para poder provocar uma certa imersão do jogador, né? No conteúdo sem ser algo explícito, né? E esses desafios vão ter um nível de dificuldade que vão se somando com o passar do jogo, tentando seguir como inspiração o quadro da taxonomia de Bloom, né? Bom, a outra parte do projeto é formada pelo aplicativo do professor. E esse aplicativo tem o principal objetivo de recolher a estatística do jogo. Esse aplicativo é capaz de fornecer os acertos, os erros e a quantidade de vezes que o aluno acessou o aplicativo. Com isso, a gente evita o problema de ter que perguntar diretamente ao aluno, através de algum questionário ou formulário, o que ele achou do jogo, o que ele entendeu do jogo, o que ele pensa sobre o conteúdo que foi disposto no jogo. Com isso, a gente tenta atingir alguns objetivos, que é a aplicação de tecnologia no ensino de física, a massificação do conteúdo, ou seja, você utilizando o próprio smartphone do aluno. Hoje, muita gente tem acesso ao smartphone, então você não precisa ser um aluno matriculado na rede de ensino particular ou privada para ter acesso ao jogo, algo do tipo, né? Além disso, a gente tenta amenizar, de certa forma, os aspectos negativos dos métodos avaliativos, né? Você não cobra diretamente uma prova ou um teste desse aluno para verificar o conteúdo que foi passado dentro do jogo, né? Porque já é fornecido por estatística. E também, a gente também tenta aproximar esse conteúdo mais cotidiano. Os alunos estão acostumados a utilizar celulares para poder jogar, né, no caso. É uma coisa da rotina deles, é bem comum a eles, né? Então, a apresentação fica por aqui. Agradeço a todos que ficaram até o final do vídeo. Fiquem bem. Olá, meu nome é Daniel Ordini e vou apresentar o trabalho Como Mergulhar na Piscina de um Carro em Movimento Sem Se Dar Mal, em conjunto com o professor Nathan Pinheiro, para o 24º Simpósio Nacional de Ensino de Física. A motivação para esse trabalho foi um meme que circula na internet, em que a seguinte situação é representada. A vantagem de trabalhar um meme é que ele circula bastante, então ele alcança pessoas que às vezes não seriam alcançadas por trabalho de divulgação ou de ensino de ciências tradicional. A vantagem de um cartoon é que permite boas reflexões com uma dose de humor. Essa situação em particular, a gente notou que estava gerando uma interpretação mista. Numa das interpretações, o personagem, por não acreditar na inércia, assim que ele saltava, ele não mantinha a mesma velocidade do automóvel. Na segunda interpretação, o personagem ignora a resistência do ar devido ao fato do veículo estar em movimento, e essa resistência do ar que faz com que ele seja jogado para longe. A gente vai trabalhar com a segunda interpretação, de que o que está acontecendo no cartoon é um efeito da resistência de arrasto do ar, e aí nos perguntamos, será que a resistência do ar é de fato capaz de provocar a situação descrita no cartoon? O modelo que a gente vai trabalhar aqui é o modelo da força de arrasto, utilizando a equação atribuída ao Lord Rayleigh, que pode ser utilizada devido à alta velocidade do veículo e a uma situação de escoamento turbulento. Nessa expressão, ρ é a densidade do fluido, que é simplesmente a densidade do ar, v é a velocidade relativa do corpo com relação ao ar, que no nosso modelo vamos considerar como sendo a velocidade do automóvel com relação à Terra, ou seja, estamos supondo que o ar está parado com relação à Terra. C é o coeficiente de arrasto, que depende das propriedades aerodinâmicas de escoamento do fluido no corpo. E A é a área de arrasto, que é a área de seção transversal desse corpo com relação ao fluido. Essas duas grandezas aqui, como dependem das propriedades de interação do corpo humano com o ar, nós fomos atrás do que já havia na literatura. Encontramos esse trabalho de Aine e Johnson em que eles medem experimentalmente esses parâmetros para esquiadores, em diferentes posições. Então, nessa tabela retirada do artigo, temos desde posições em que o esquiador está em pé, de frente para o sentido de deslocamento, até situações em que ele está agachado, favorecendo uma menor resistência do ar. A gente nota que a área da seção transversal é da ordem de 0,5 metros quadrados e o coeficiente de arrasto varia em algo entre 0,6 e 1. Esses são seus valores que nós vamos considerar. Valores muito parecidos também são encontrados nesse outro trabalho de Davis, em que são medidos esses parâmetros para um corredor. Então, nós vamos considerar a força de arrasto, que é a velocidade ao quadrado vezes esse valor
que vamos chamar de K, trabalhando em dois limites. Um limite menos favorável aerodinamicamente, ou seja, que vai produzir uma maior força de arrasto. Nesse limite, vamos considerar que o coeficiente de arrasto é da ordem de 1. A pessoa que está pulando é bem grande, então tem uma área transversal da ordem de 1 metro quadrado. E um segundo limite, mais aerodinamicamente favorável, em que a pessoa salta de ponta e ela tem uma área bem menor. Dessa forma, esse valor dessa constante K vai variar entre algo como 0,2 a 0,6 kg por metro. Para encontrar as equações de movimento, consideramos a segunda lei de Newton, em que a única força que atua horizontalmente no corpo é essa força de arrasto. E aqui nós ignoramos os efeitos do arrasto na direção vertical. Numa primeira versão do trabalho, nós incluímos esse efeito, mas notamos que isso provocava uma variação insignificante comparado com o caso sem arrasto na vertical. Então consideramos sem arrasto na vertical. Então, resolvendo essa equação diferencial, encontramos uma equação para a velocidade relativa do personagem com relação ao carro, e integrando essa equação, encontramos o deslocamento do personagem com relação ao carro em função de sua massa, daquela constante K, e da velocidade do carro. Então consideramos a situação menos aerodinamicamente favorável, ou seja, de maior arrasto, dentro dos limites possíveis que analisamos, e uma massa de 60 kg. Aqui plotamos o deslocamento horizontal do personagem com relação ao carro em função do tempo que ele fica no ar, sofrendo a força de arrasto, para 3 valores diferentes da velocidade do carro. Só para terem uma ideia, analisando alguns vídeos de saltos ornamentais, vimos que o tempo médio dos atletas no salto, desde o início do salto até eles passarem novamente pelo trampolim, é da ordem de 2 segundos. Então um salto não tão alto talvez ficaria na faixa de meio a 1 segundo. Aqui plotamos o deslocamento horizontal em função da velocidade do carro para esses 2 saltos, um salto atingindo uma altura bem mais elevada e um salto mais modesto. A gente nota que no caso do salto mais longo, o deslocamento pode ser bem significativo. Com velocidades do carro da ordem de 100 km por hora, o nosso personagem pode cair a mais de 10 metros do seu ponto inicial. Mesmo com um salto mais modesto, em que ele fique 1 segundo só no ar, a gente já consegue um efeito de até 4 metros de seu ponto de partida. Então a conclusão é que sim, a situação descrita no cartoon é possível de acontecer devido à resistência do ar. O exemplo aqui mostrado pode ser utilizado também, por exemplo, em turmas de física básica no ensino superior para justamente trabalhar essas noções de integração das equações de movimento numa situação interessante e divertida. Obrigado pela atenção. Bom, pessoal, estamos encerrando mais um bloco, né, Danilo? De apresentações, né? Agora são as dúvidas. Aqui no chat, alguns comentários ali parabenizando os trabalhos. Deixa eu ver aqui. Fiquem à vontade, apresentadores desse bloco, para abrir câmera e microfone, tá? Natan, né? Está parabenizando aí o trabalho das meninas. Tem uma pergunta aqui de Natan também, né? Como se fosse uma pergunta, né? Se já atingiu outras regiões do país, né? Se o trabalho de vocês já atingiu outras regiões do país, tá? E ainda em relação às meninas, a professora Elaine Sivni, ela pergunta, ela gostou bastante, está seguindo já a página, e pergunta quais vai ser os próximos passos do projeto aí, para o projeto. Bom dia, muito obrigada a todos. O projeto, sim, ele alcançou várias regiões do país, a gente tem seguidores em todos os estados praticamente. As meninas que participaram são de estados que a gente nem imaginava que poderia alcançar. Quando eu e a Thaís, a gente criou o projeto, a gente criou porque a gente já estava adaptada a fazer esse tipo de trabalho lá na UFSCar, né, presencialmente, só que a gente realizava só com o pessoal aqui de Sorocaba, as meninas de Sorocaba. No máximo, alguma outra região um pouquinho mais próxima que poderia vir todos os sábados para a UFSCar. Então, quando veio a pandemia, a gente acabou pensando que a gente teria que levar esse projeto também para as redes sociais, né? Então, pensamos na proposta do encontro com a cientista virtual. E a nossa surpresa foi alcançar diversas meninas de outros estados, promovendo esses encontros entre elas e as cientistas que elas querem ser no futuro. Então, foi muito legal isso. Lá, as meninas que participaram, elas falam dos lugares que elas são, as cidades e estados, as lives estão todas salvas lá na nossa página.
E é muito legal, né, nas próprias lives a gente nunca escondeu a nossa dificuldade, né, de entrar para esse mundo mais online mesmo, porque às vezes cai a internet no meio da live, às vezes acaba a energia, tudo isso está lá explicado, né? A gente começou com isso e não esperava que a ideia fosse dar tão certo. Respondendo à pergunta da professora, ela sobre os próximos passos, nós pretendemos continuar com as lives entre as meninas e as cientistas e também pretendemos montar um modelo de curso online, que nem o que a gente realiza presencialmente na UFSCar, para as meninas que querem ser cientistas, buscando mostrar para elas como é o mundo acadêmico, o mundo científico, para que elas se sintam ainda mais motivadas a seguirem nas áreas que elas querem seguir, motivando aí principalmente as meninas que querem ir para a física, né, que é um pequeno número que a gente tem. Eu mesma sou graduanda, me formei agora em física pela UFSCar, na minha turma tinha 2 meninas, né? Então a gente vê que é um número que vem crescendo bem lentamente no Brasil. Ô, Jéssica, aproveitando esse trabalho de seu trabalho, depois da pandemia, vocês pensam em ir nas escolas, já fazem isso, divulgar esse material nas escolas, convidar as meninas? Como é que é mais ou menos aí a abordagem? Sim, nós pretendemos levar o encontro com a cientista para as escolas, é uma das nossas ideias após a pandemia, mas nós também pretendemos mantê-lo online, justamente por causa dessas meninas que seguem a gente, que são de outros estados e a gente não pode estar indo até lá. Mas nós também aceitamos participações de outras graduandas, mestrandas, doutorandas de outros estados que queiram levar a ideia aí para outros lugares. É só entrar em contato com a gente. Muito bom. Parabéns, tá? Mais uma pergunta aqui da professora Elaine Sivni, que inclusive é minha orientadora. A abordagem do meme se deu do ponto de vista matemático. Há um viés mais discursivo para pensar o fenômeno? Acho que essa é para a gente, né? Imagino para o time de trabalho, né? Bom dia, pessoal. Eu sou o Natan, né? Sou o outro autor do artigo, o Daniel, que apareceu no vídeo, também está aí. Se eu entendi bem a pergunta, assim, queria saber se dá para ter uma abordagem conceitual também, né? Para o problema. E acho que sim, dá para fazer uma discussão conceitual, sim. Na verdade, a gente começou a escrever uma versão mais estendida dessa análise, que fazia primeiro uma discussão conceitual em cima dele, para depois partir para uma modelagem matemática, né? Só que pelo tamanho do resumo não cabia. Mas dá para pensar em termos de o que vai prevalecer na dinâmica, né, do sistema. Ou seja, se a força de arrasto vai prevalecer, se a inércia vai prevalecer, né? Agora, para responder assim, em que condições que de fato vai se deslocar o suficiente para cair fora ou não da piscina e precisa partir para modelagem matemática. Eu queria aproveitar para fazer só um comentáriozinho. Eu acho que uma característica importante desse trabalho nosso é que, na verdade, ele começou como uma brincadeira. Né? Começou assim com, enfim, a piada do meme. Um amigo meu que não tem nada a ver com a física veio perguntar sobre o meme, meio fazendo piada, e isso fez a gente trabalhar em cima dele. E eu acho que isso é importante no trabalho, porque foi enquanto a gente estava, né, fazendo isso, de se debruçar em cima desse problema, veio um monte de reflexão também sobre como às vezes é legal a gente levar um pouco a sério essas brincadeiras, né? Porque elas motivam as pessoas, né? Elas levantam curiosidade. Eu acho que isso é algo que tem um pouco a ver com vários trabalhos que apareceram nessa sessão também, né? Muitos estão nessa coisa de buscar prazer no aprendizado, assim, da física. Então, isso é uma motivação para a gente. Ótimo, pessoal. Muito obrigado aí pelos esclarecimentos. Parabéns a todos aí. Danilo? Acho que acabou as dúvidas, né? Alguém tem mais alguma dúvida aí para... Quem quiser fazer algum complemento em relação ao próprio trabalho, ou responder alguma dúvida que tenha passado aqui no chat, que passou batido pela gente, fiquem à vontade, tá? Bom, em caso contrário é isso, estamos encerrando o último bloco.
Eu gostaria de agradecer muito a todos vocês por apresentarem os trabalhos. Eu, como monitor, acabo participando de várias sessões e hoje é o último dia das comunicações do SNEF, dessa segunda etapa. E uma coisa bastante bacana é ver tantos trabalhos diferentes, tão diversos, com tantas aplicações, mulheres na física, professores usando todos os recursos possíveis, né? Eu vi trabalhos de robôs feitos com palito de sorvete e Arduino. Então, é muito legal, é esperançoso, sabe? É uma sensação muito boa ver os meus colegas professores fazendo tanto pela educação, ainda mais num momento tão obscuro da nossa política, principalmente no que se refere à ciência e educação, né? Então, gostaria de agradecer muito mesmo o trabalho de todos vocês, dizer que participar do SNEF, espero que seja a mesma experiência para vocês, mas para mim tem sido esperançoso. Tem gerado uma sensação de que a frase "o professor fará no mínimo a diferença" é muito verdadeira. Então, muito obrigado a todos. E assim, então, vamos encerrando a nossa sessão. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham contribuído mutuamente. Sem dúvida, eu aprendi bastante e, sem dúvida, isso me gerou bastante otimismo, pessoal. Obrigado mais uma vez. Eu vou Obrigado, gente, encerrar a também pela sessão e a participação. gravação. Pode falar, Rubens. Não, só quero agradecer também a oportunidade de todos. Foi uma manhã muito rica de ter compartilhado com vocês o trabalho de vocês. Trabalho muito interessante. E é isso aí, tá? Um bom dia a todos aí e até mais. Bom dia a todos e vai ter encerramento hoje, tá? A partir das 2 da tarde, não percam. E é isso, muito obrigado, pessoal. Tchau, gente. Até mais. Obrigado, parabéns pelos trabalhos. Tchau, pessoal.